ao dia 28 de março podemos visitar a exposição Rebuçados, na Casa Museu Bissaia Barreto, um projeto do coletivo Os Espacialistas e do escritor Gonçalo M. Tavares. Esta exposição cruza arte visual e literatura, propondo um percurso poético pela Galeria da Casa, que nos convida a explorar novas formas de imaginar e interpretar o cotidiano. A exposição aparece da relação que nós fomos estabelecendo com o Gonçalo M. Tavares e com o desafio de se poder partir dela a partir dos livros que nós temos feito com ele. E ela nasce, de facto, esta ideia de juntar imagens e texto, de alguma maneira. E lembramos de uma palavra chamada rebu, e o rebu normalmente é algo que significa por meio das coisas. E o por meio das coisas está na origem da escrita, ou seja, foi através da relação entre um som e uma imagem associada a outra, e a outra normalmente é um rebuço, pronto, daí a palavra rebuçado, que nasce desta ligação do rebu com o rebuçado, e o rebuço é qualquer coisa que oculta, uma espécie de lenço ou de manto que nos mascara muitas vezes o rosto ou o corpo todo. Todas as imagens que nós temos feito, de alguma maneira, são rebus, são rebuçados, o rebuçado no sentido do embrulhado ou do ocultado também. Nós temos aqui imagens com 16 anos de diferença, desde quase do primeiro livro que fizemos com ele, do Mateu Perdeu o Emprego, até imagens de um livro que ainda não saiu, portanto é uma espécie de inédito. E essa relação entre as imagens que nós produzimos com o apoio ou a ajuda destes objetos, elas depois são pensadas também com o texto do Gonçalo ou com a frase do Gonçalo, mas com esse ponto de vista de alguém que está fora da situação da imagem e que olha para ela e dá um outro sentido. Eu fazia as legendas para imagens, eles faziam imagens para textos meus, e o Museu Imaginário da Europa e Outras Ideias tem também desenhos, e a certa altura sentimos necessidade de materializar, de os livros ganharem volume, mais volume ainda e começarem o que nós fazíamos a ser exposto em galeria, não é? Para já brincar de uma forma séria com a ligação entre a imagem e o texto, às vezes como se a imagem e o texto estivessem ligeiramente sincronizados. É uma legenda sempre muito inquieta, tal como as imagens, não é? Por exemplo, esta questão do rosto parece muito importante, de como o rosto tem força. E muitas vezes o que há aqui são fotografias e apenas um nome, famílias que de alguma maneira sofreram perseguição, povos que sofreram perseguição. E interessa-nos muito esta questão também do rosto como um portador da violência, também um portador da delicadeza, dos instintos amorosos, etc, etc. O rosto como uma espécie de centro do corpo, um umbigo do corpo, mas mais levantado. Aquilo que está aqui apresentado foi uma exposição pensada para este sítio específico, porque as imagens têm enquadramentos específicos, a do grid porque faz um enquadramento direto com a janela, e elas todas funcionam como uma espécie de reação ao espaço. O sentido delas no espaço também é uma coisa que não se consegue perceber se não se vier com o corpo presente passear ou deambular pelo espaço. Na primeira sala o tema do rosto, do retrato e também da máscara. Temos depois nesta sala mais relacionada com as espécies companheiras, portanto os animais, ou o tema da animalização está presente. Depois na última sala temos mais esta relação com a medicina, porque ao mesmo tempo esta exposição foi pensada para
tocar alguns pontos da biografia do Bissaia Barreto. E aqui fizemos uma instalação site-específico com este tema também do rebu, que simplesmente é uma conta. Não é? A conta, se calhar, mais fácil de se explicar é quando se junta a palavra sol mais o dado, dá soldado, que é uma palavra que nada tem a ver com as duas primeiras, mas que criamos outro sentido. Fomos ao Jardim Botânico buscar algumas canas de bambu e, portanto, com as canas de bambu do Jardim Botânico e com açúcar fizemos um rebu espacial, ou seja, juntamos as canas mais o açúcar e dá a cana de açúcar. De facto, estas imagens que estão aqui têm todos os animais presentes, seja o tijolo mais o burro que dá o tijolo burro, mais uma vez um rebu, e quando nós percebemos que estávamos de facto a fazer encontros, e estes encontros não só com os outros seres vivos, ou até muitas vezes na forma como estão objetualizadas, mas depois que passam para a outra parte, que é o corpo que precisa ser de cuidado, que é o tal quarto que sonha, que adoece e que de facto tem a ver com o habitar também e que comunica. Nós vamos dizer que o habitar é conversar. Os textos têm ideias e as imagens também têm ideias, ou seja, o que eu acho que é, e que admiro no trabalho de especialistas, é que as suas imagens não são fotografias no sentido de tentarem captar a melhor luz, a melhor paisagem. Os especialistas não são fotógrafos, são artistas, são pensadores da imagem, não é? E de alguma maneira é uma ideia apresentada em imagem, uma ideia apresentada em texto e de repente as duas lado a lado produzem, acho eu, uma terceira ideia, se quisermos. É um ato de pensamento, eu diria, sempre. Os espectadores de sofá estão a ver televisão. Os espectadores ativos têm que vestir de equipamento e vir para uma exposição ou para um livro preparados para agir, quer física, quer intelectualmente. Não é? A única hipótese que nós tivemos de contar o sucesso da exposição foi através do número de repousados que foram comidos. E, portanto, nós medimos o sucesso dessa exposição pelos repousados. Portanto, nós deixámos há mais ou menos 300, 400 repousados ali e já desapareceram, tiveram que ser repostos. Portanto, estamos a medir a exposição por repousados, é a única coisa que podemos dizer. Foi através do doce, esta ideia do doce e do plácido acaba sempre a funcionar, esta ligação engraçada do ponto de vista do trabalho. E, no fundo, ter sempre esta pequena armadilha que também acaba por funcionar. E estes jogos de linguagem são aquilo que nos interessa nesta exposição.